No vídeo de hoje você vai aprender a como ter mais desempenho cerebral e como deixar sua mente muito mais afiada para o dia a dia. Você vai aprender técnicas de memorização, de aprendizagem que você nunca viu em nenhum outro lugar. E tudo isso baseado no livro Sem Limites, do Jim Kwik. O Jim Kwik, ele é um mentor de cérebros e já treinou pessoas como o Jim Carrey e o Will Smith. Então não perde esse vídeo. Esse vídeo aqui é único, você não vai encontrar em outro lugar, porque eu já pesquisei e não tem. Eu vou te ensinar tudo aqui nesse vídeo, você não vai precisar de ler o livro inteiro ou então ler outros conteúdos relacionados, porque eu já concentrei as melhores dicas aqui. Então fica até o final do vídeo e aproveite todas elas. A dica número 1 é adapte a sua mente. Segundo o ex-CEO do Google, Eric Schmidt, ele diz que a cada 2 dias geramos uma quantidade de informação equivalente ao início da civilização até 2003. E nós consumimos hoje tantos dados em um dia do que a vida toda de uma pessoa do século XV. Então nós vivemos em uma era de um dilúvio de informações infinitos, que a gente não consegue lidar com isso tudo e gera grandes problemas. E um desses problemas é que nós recebemos cerca de 40 milhões de bits de informação por segundo e nós só conseguimos processar apenas 4. Não é 4 milhões, é 4. E o pior é que nós estamos hoje terceirizando a nossa capacidade cerebral para os computadores, a nossa memória, nosso nível de dedução, então praticamente tudo está sendo automatizado. E quando se fala em grandes mentes, a gente pensa que são pessoas que nasceram com capacidades intelectuais fora da curva. Só que a verdade é que essas pessoas elas treinaram bastante a sua mente para deixar elas totalmente desenvolvidas. Então se você deixar a era da informação consumir toda a sua capacidade cognitiva, você vai ficar burro. E para isso não acontecer, você precisa adaptar a sua mente e adaptar o ambiente que você está. Então comece a usar o seu cérebro e comece a exercitá-lo. Pode usar 3 dicas simples que é ler mais, ter mais ou menos de silêncio e começar a gravar o nome das pessoas. A dica número 2 é você começar a aprender ativamente e não deixar que eu só consigo absorver conteúdo quando alguém me ensina. Quando você começa a ser autodidata, você começa a aprender por conta própria, você vai muito mais longe. E isso não é um bicho de 7 cabeças, não é para pessoas super inteligentes. E é bem simples você fazer e é muito mais efetivo. E uma ação simples que eu sempre uso é saber o nosso nível de competência naquele tema. E assim, tirando suas dúvidas, conforme as partes que você não entende, você vai aprendendo e vai aumentando seu repertório. Então, imagine que você está estudando sobre filosofia, então você não sabe filosofia nada, então você começa pelas partes que você tem dúvida, de onde que veio, onde que está hoje, quais são os principais ensinamentos. Então, você vai aprender sobre os pré-socráticos, os pós-socráticos, depois vai aumentando seu repertório. É assim que você aprende. Só que a grande maioria das pessoas erram em um conceito que é muito importante, que são os níveis de competência. Você precisa saber antes qual que é o seu nível de domínio naquele assunto. Então, você tem que saber aonde que você está nesses 4 níveis de competência que eu vou falar agora. O primeiro deles é quando você sabe que sabe algum tema. Então imagina a área que você tem domínio, você trabalha, você lida todo dia, então você sabe que sabe aquele tema. O segundo nível de competência é quando a gente sabe que não sabe. Então existem matérias, assuntos específicos que você sabe que não sabe. Por exemplo, a tabela periódica, você sabe que existem os elementos, mas você não sabe todos eles de cor. Isso é comum e é normal. O terceiro nível é quando a gente não sabe que sabe fazer alguma coisa. Então você faz tanto no automático que começa a aprender de forma inconsciente e não sabe que sabe fazer aquilo. E o quarto nível, que é o mais importante, é quando a gente não sabe que não sabe. Existem muitos assuntos e muitos temas, pode ser até dentro da sua área, que você não sabe que existem. E quando você começa a descobrir isso, o seu nível de consciência daquele assunto ele começa a aumentar. Então imagine um estádio de futebol e uma bola de futebol no meio. Essa bola de futebol representa o que você sabe. E o estádio inteiro representa o que você não sabe. O grande problema das pessoas é que elas focam apenas na bola de futebol, só focam apenas no que elas sabem e esquecem de tudo que elas não sabem. E o seu nível de competência fica limitado àquele assunto. Quando uma pessoa ela é inteligente, ela é aberta a novas ideias, ela sabe que não sabe muitas coisas. Então o nível de consciência dela vai aumentar gigantescamente. E essa pessoa vai ter um nível de competência enorme. E é por isso que Sócrates disse mais de 2000 anos atrás que quanto mais sei que sei, menos sei que sei. A terceira dica é a gente concentrar mais na nossa memória. Nossa memória é a nossa ferramenta mais útil
de guardar informações e a gente aprender de forma efetiva. E quando nós estudamos algum tema, nós aprendemos alguma coisa, a gente tende a esquecer essa coisa em pouco tempo. É por isso que o autor ele indica a gente a usar uma técnica chamada de repetição espaçada. Essa técnica consiste em estudar um tema e repetir a sua revisão dias após o aprendizado. Ele diz que depois de 3 dias que você estuda um assunto, você tende a esquecer 100% dele. Então imagina bem, você acaba de estudar uma matéria muito pesada, aprendeu uma coisa nova e depois de 3 dias você esqueceu quase tudo. Isso é triste. Só que ele diz que quando a gente estuda no segundo dia de aprendizado, a gente tende a esquecer não em 3, mas em 7. Agora você entendeu onde que eu quero chegar. Se a gente revisar isso de forma progressiva, a gente tende a lembrar isso por mais tempo. Então a regra é estude sempre um outro dia depois do aprendizado, depois em 3 dias, depois em 7, depois em 15. Você vai ver que o seu nível de retenção daquele assunto ele vai ficar muito melhor. E como quarta dica, o autor ele sempre instiga a gente a superar os nossos limites. Ele diz que a motivação é o maior combustível do comportamento. A gente precisa de ter motivação para começar qualquer coisa. Então não acredite em pessoas que só dizem que não precisa de motivação, que é só disciplina, mas você precisa de ter o combustível para começar, que é a motivação. Existem várias fontes que você pode usar aqui, pode ser vídeos no YouTube, músicas e entre outros. Eu te indico a procurar melhores estímulos no seu ambiente, pessoas que são mais positivas e se exponha a bons conteúdos, para você se sentir motivado com conteúdos de mais qualidade, conseguir ter a maior produtividade possível. E como última dica, o autor defende que a gente precisa de gerenciar bem o nosso tempo. O nosso tempo, como eu sempre digo aqui, é a nossa moeda mais cara, então a qualidade com que você troca essa moeda vai definir o seu nível de produtividade e o seu resultado. Você precisa de aprender algumas técnicas específicas para colocar no seu dia a dia e você conseguir ter mais foco e disciplina. É por isso que eu criei um treinamento chamado Foco e Disciplina, que vai te ajudar a ter mais produtividade, mais organização, mais foco, mais planejamento e, por consequência, ter uma melhor gestão do tempo. E esse treinamento está dentro da comunidade P10, que é uma comunidade de pessoas que querem desenvolver e querem crescer pessoalmente, querem ter mais organização, mais foco, melhorar sua qualidade de vida, sua alimentação, exercício físico e suas finanças. Então é uma plataforma, é um hub de conteúdos onde tem vários temas específicos que vão te ajudar a ter uma melhor performance pessoal. Então não perde tempo, clica aqui no link da descrição, eu vou colocar também no comentário fixado, conheça a nossa página e entre para o nosso time. Eu espero que esse conteúdo tenha agregado para você de alguma forma. Eu vou deixar o link do livro Sem Limites na descrição do vídeo. Te convido a ler o livro que tem muito mais conteúdos e você vai conseguir ter muito mais resultados. Então, como você sabe, toda semana eu estou aqui com mais vídeos. Semana que vem, vídeo novo, domingo meio-dia, coloca na sua agenda e não perde, fechou? Até semana que vem, grande abraço, até mais, valeu!